vamos fazer uma entrevista com a Nazaré Moraes, que é mestra e doutora em Linguística pela Universidade Federal do Pará. Nazaré, se apresenta um pouquinho para a gente, fala um pouco sobre você e a tua relação aí com esse trabalho. Meu nome é Maria de Nazaré Moraes da Silva, eu trabalho na Universidade Federal do Pará, na mesma instituição onde eu concluí meu mestrado e doutorado. Minha aproximação com os Paracatg ocorreu no período do mestrado. Eu fui apresentada a eles pela professora doutora Maria Ferreira, que foi minha orientadora tanto no mestrado quanto no doutorado. E já na época do mestrado, eu frequentei por muito tempo a Escola Indígena Paracatg, e conheci os anseios dos Paracatg em relação a algum material que os ajudasse a aprender, a reaprender a língua indígena Paracatg. Fala um pouquinho para a gente como que surgiu esse projeto de preparação do material didático. Como sabemos, há uma crescente preocupação, tanto no campo linguístico quanto no educacional, entre outros campos de estudo, há uma preocupação em prol de projetos, de ações que visem a sobrevivência de línguas que se encontram em perigo de extinção. Línguas que não são mais repassadas de geração a geração, línguas que não são mais aprendidas como primeira língua na comunidade. Como exemplo, a língua ocorre na língua Paracatg, que é falada pelo povo com o qual eu trabalho. Atualmente, eles estão situados na terra indígena Mãe Maria, no município Bom Jesus de Tocantins, que fica a sudeste do Pará. Lá, entre os Paracatg, apenas os velhos possuem influência na língua tradicional, mas também se comunicam na língua portuguesa. Embora seja uma comunidade em que uma pequena parcela da população fale a língua indígena, os jovens vivenciam amplamente aquela cultura. Então, na visão deles, a língua não está extinta, a língua está, para eles se utilizam muito do termo adormecida. Por que eles falam isso? Porque eles vivenciam diariamente a cultura, na culinária, no aprender a como confeccionar uma flecha, cortar uma tora, no choro ritual, na preparação de lutos. Então, a cultura, eles vivem mergulhados na cultura Paracatg. Então, para eles, a língua, a cultura, eles entrelaçam bastante isso. Bom, se eu ouço meu avô falar a língua, se eu sei falar algumas frases, algumas palavras, se eu entendo um canto que o meu avô está entoando, então a língua Paracatg não está morta. Eu vivencio essa língua indígena. Desde a época que eu comecei o mestrado, no ano de 2012, até os dias atuais, infelizmente, grande parcela dessa população, dessa minoria que fala a língua indígena, chegou a óbito. Eu tive conhecimento de de 8 óbitos, na verdade, todos da geração mais velha. Isso significa dizer o quê? Que os falantes plenos estão em número cada vez mais reduzido. Então, além desse quadro, a meu ver, bastante inquietante, bastante preocupante que está ocorrendo na aldeia indígena Paracatg, um outro motivo que nos levou a pensar na elaboração de um material para ensinar essa língua indígena foi a própria iniciativa dos Paracatg, a sua vontade, a sua determinação em querer reintroduzir essa língua na sua comunicação diária. Isso se fortaleceu mais ainda após o falecimento do chefe deles, o capitão Kurrucremin, e após o falecimento dele, que era um grande incentivador da língua indígena, houve um despertar mais fortalecido da comunidade no sentido de buscar meios de reaprender a sua língua indígena. Eu tomei conhecimento disso mais de perto quando estava finalizando o mestrado. Eu me encontrava na aldeia Paracatg e nós fomos convocadas a participar de uma reunião que foi de iniciativa dos próprios Paracatg. Foi nessa reunião nós tomamos conhecimento do tipo de material que eles queriam, que tipo de atividades, que conteúdos, na visão deles, iria contemplar essa retomada da língua indígena. Então, a partir desse conhecimento preliminar e da disposição deles, que eles demonstraram em reaprender a sua língua, nós decidimos abraçar essa causa junto com eles, trabalhar junto com eles. E foi a partir daí também que eu comecei a envolver esse material como a minha pesquisa de doutorado. Você pode falar agora, então, um pouco para a gente sobre o material, assim, que material foi esse que você fez na tua pesquisa de doutorado, né? Quais são as características do material e quais foram os objetivos da criação desse material? O objetivo do material, que
intitulamos em conjunto com os Paracategi, Menkoto Toairó, Cachoacamen, Jaraquanantó, que literalmente significa com a escrita vocês fazem a língua, é contribuir com o ensino-aprendizagem da língua Paracategi nos níveis iniciais dessa língua, modalidade escrito-oral e oral, e foi pensado para ser utilizado por alunos já alfabetizados na língua portuguesa e pelos anciãos que estudam na aldeia. Embora seja um material elaborado para ensino-aprendizagem de língua, não é um material circunscrito à escola. É um material que pode ser também utilizado fora do ambiente escolar. Então, ou seja, há uma junção ao que era feito antigamente com o que é feito hoje. Ou seja, antigamente o ensino da língua era feito em qualquer lugar e pelos anciãos, os grandes detentores dos conhecimentos, né? Conhecimento indígena. Hoje em dia é feito, sim, também em qualquer lugar, e isso é previsto pelo material. Há necessidade da ajuda dos anciãos, mas também, por outro lado, há necessidade da escola, do professor, do giz, do pátrio. E, assim, é um material pensado para servir como fonte. Ele é um material acabado, digamos assim, concluído. É um material flexível. Então, ele serve como fonte para o ensino-aprendizagem mais aberto às experiências do aluno no contato com a língua diariamente, e dessa forma nós buscamos contribuir para o seu desenvolvimento linguístico, cognitivo e intercultural. Então, nesse sentido, há um conjunto de atividades, há um conjunto de textos que foram gravados na modalidade escrita e oral da língua. São conteúdos que podem ser desmembrados para a elaboração de outros materiais. Isso vai depender do público-alvo ao qual ele está sendo direcionado. E uma outra característica é uma mescla cultural. Nessa mescla é ressaltada a presença de temas, de atividades, de expressões, de vocabulário, de ilustrações que passaram a fazer parte do contexto paracategi após esse estreito contato com a sociedade não indígena. Em todas as unidades isso é previsto. E para todas as unidades nós estabelecemos contato com os anciãos, que foram os nossos principais colaboradores, para que esse material fosse feito em forma de livro e em forma de DVD interativo. Por que o DVD interativo? Porque era uma forma de captar ali os ensinamentos vindo dos anciãos. Tá? O DVD ele pode ser acessado em qualquer computador, mesmo que seja no lugar em que não tem internet, né? Então, o aluno há sempre essa preocupação de o aluno ter contato tanto com a modalidade escrita quanto a modalidade oral da língua. Foi uma forma de atendermos também aos princípios que regem a educação escolar indígena, né? Buscamos assim uma conexão entre conhecimentos acadêmicos e a sabedoria indígena, o ponto de vista indígena sobre como deve ser feito um material para ensino-aprendizagem da sua língua indígena. Como foi o processo de preparação desse material? Bom, como eu falei inicialmente, foi um material pensado pelos indígenas, foi feito com os indígenas Paracategi. Não foi feito para os indígenas Paracategi, e aí tem muita diferença. Em geral, há alguns materiais em que o pesquisador se preocupa já em apresentar o material pronto e acabado. Ali nós buscamos dialogar, saber o que eles concebiam de mais importante para o ensino-aprendizagem da sua língua naquele momento. Houve um respeito nesse sentido, de escutá-los, né? E, inicialmente, os anciãos seriam os colaboradores, os principais colaboradores, tal como ocorre na cultura indígena. O pesquisador não pode chegar lá e dizer eu quero estes e estes colaboradores, né? É uma decisão interna e nós respeitamos esse ponto de vista. Mas o que ocorreu? Diante dos vários óbitos, muitos deles não puderam participar. Foram mais de 6 viagens à aldeia, muitas delas não tão produtivas como gostaríamos que fosse, em consequência do estado emocional que eles se encontravam. Nós procurávamos, assim, estabelecer um diálogo descontraído para que eles ficassem bem à vontade. E, ao longo desse diálogo, nós íamos gravando, fotografando ensinamentos, algum episódio que aconteceu com eles. E, muitas vezes, eles estavam relatando esses episódios e se entristeciam. E, às vezes, era hora de parar, recuar. Outras vezes, não. Alguns deles já doentes, um dos grandes colaboradores que eu tive, o Coaperi, ele faleceu, mas ele ainda bem doente, ele ficou até o final praticamente me ajudando, e ele dizia, não, eu preciso
lhe dar essas informações, porque eu não sei até quando eu estaria vivo. Isso ele relatava bastante para mim. Então, foi bom que nós pudemos gravar bastante material e o livro, como eu falei para você, no formato de livro, logicamente, o aluno tem contato com a língua escrita do Paracatg. No DVD, ele tem contato com as duas modalidades, certo? Então, o livro é dividido entre uma unidade preliminar e mais 3 unidades do livro. Na unidade preliminar, a pedido do capitão, nós apresentamos os fonemas do alfabeto Paracatg. O DVD interativo dá a possibilidade para que o aluno possa clicar no fonema da letra. Então, ele tem a ocorrência da letra num exemplo e uma ilustração correspondente a esse exemplo. Então, ele visualiza a imagem, a palavra correspondente àquela imagem, e ele pode escutar um indígena falando, tanto fonema quanto aquele exemplo que ele está tentando acessar. Há atividades, logicamente, que incentivam ainda mais o ensino-aprendizado do alfabeto Paracatg. Na primeira unidade, é voltada ao contexto escolar, também foi um pedido dos Paracatg. Eles têm acesso a textos que vivenciam naquele ambiente escolar e a frases utilizadas naquele lugar, logicamente, elas denotam muita influência da cultura não indígena. Por exemplo, eles queriam inserir situações em que eles pudessem aprender como é o seu nome, como vai, em que você trabalha, porque lá na aldeia Paracatg nós já temos indígenas também que são formados, que têm nível superior, que têm mestrado, têm advogados, enfim, enfermeiros. Então, esse novo contexto deles, eles quiseram ressaltar bastante também no material. E nós, logicamente, escutamos e procuramos interligar isso ao nosso objetivo, que seria ajudá-los nesse ensino-aprendizagem da língua, e ao que eles queriam também, aos pedidos deles. A segunda unidade tem como tema jogo de flecha, e foi um momento em que eles falaram muito de episódios dos quais eles participaram em jogos indígenas. Nessa unidade, há bastante acesso a ensinamentos sobre como fazer uma flecha, sobre regra de jogos indígenas, certo? E sempre acompanhado de bastante atividades que os ajudassem a aprender os conteúdos previstos para aquela unidade. Na terceira unidade, é direcionada à corrida de tora. Há também ensinamentos sobre como cortar uma tora, como é a tora que um homem carrega, que uma mulher carrega, uma tora já para criança. Então, que tipo de árvore que vai permitir tirar uma boa tora daquela árvore, cortar uma boa tora. Sobre pinturas corporais também, como preparar uma pintura corporal. E como na corrida de tora, quando eles terminam essa corrida, eles consomem o berarubu, que é uma iguaria indígena, há um ensinamento, um passo a passo, por exemplo, sobre como preparar esse berarubu. Isso é ensinado por uma índia, por uma anciã. Ela vai falando, vai ensinando como faz esse berarubu. E você pode falar um pouco para a gente, então, sobre a situação atual, como está, do material e do uso desse material, e falar um pouquinho sobre futuros planos com esse material? O material foi editado conforme previsto pela pesquisa que eu estava desenvolvendo, mas infelizmente foi apresentado para poucos indígenas, para um ancião, que inclusive ele faleceu, que foi um dos grandes incentivadores do projeto. Ele ficou muito feliz quando ele viu o material, ele teve acesso ao que eu tinha feito, inclusive o neto dele também ficou surpreso com o resultado do material, e nós planejamos apresentar ao povo indígena Paracatg. Mas, como todos sabemos, em 2020 chegou a pandemia e nos impediu de ter contato físico com os Paracatg. Nós prosseguimos trabalhando ainda nesse material, preparando atividades para, assim que for possível, apresentar na escola deles, na Escola Indígena Paracatg. Nazaré, eu queria te agradecer por excelente muito esse projeto, dar os parabéns pelo projeto, a você, a Marília, a todo mundo que está envolvido. Né? Realmente um exemplo, eu acho, de projeto de preparação de material com esse diálogo com a comunidade, e obrigado por compartilhar aqui conosco essas informações e essa experiência. Eu que agradeço a oportunidade de divulgar o trabalho e divulgar também
a força dos Paracatejê em reintroduzir sua língua indígena na comunidade. Esperamos que em breve isso tudo aconteça, né, que eu esteja presente a comunidade, que eu apresente o material e que prossigamos nessa luta de resgatar a língua indígena Paracatejê.